Boa tarde, meu querido irmão, querida irmã. Você que nos acompanha cada semana nesse encontro do Magnífica, um bate-papo assim bem tranquilo, em que a gente procura esclarecer, conhecer cada vez mais. E nós aqui da Academia Marial, você sabe que a gente gira em torno de Maria, mãe de Jesus, e que para nós também nós a acolhemos como mãe de todos nós. E é importante a gente perceber como esta figura de Maria é universal, né? É uma figura que está presente no mundo todo e não apenas no mundo católico. Ela está presente em muitas denominações, inclusive muito fortemente no islamismo. Talvez você não saiba disso. E é por isso que a gente tem a alegria de conversar com Átila. Boa tarde, Átila. Boa tarde, padre. Boa tarde, boa noite, né? Bom dia, como fez uma vez o Papa Francisco, a quem vai É, nos ouvir em outros momentos. É um prazer imenso estar aqui e compartilhar, né, as informações que temos aqui sobre a Maria, a Virgem Maria, na tradição islâmica. isso. Você é cientista da religião, não é, Átila? Mestre em ciência e religião pela PUC de São Paulo. Sim, Pesquisador. Tem o livro também, A Constituição de Medina. Se sim. quiser depois dizer para a gente, que são reflexões para o diálogo interreligioso a partir do Islã. O Átila é também membro do Centro de Estudo das Religiões Alternativas de Origem Oriental no Brasil, e da PUC, do grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes. Olha, são várias coisas que para mim é novidade, viu, Átila? Mas eu quero que você sinta-se muito à vontade para poder trazer esse conhecimento que a maioria de nós católicos não temos e cristãos não temos, entende? Essa figura de Maria dentro do islamismo, né? Até porque muitas vezes o islamismo acaba sendo oferecido para nós aquela imagem, entende? Que causa mais temor do que aproximação. E é tão importante saber que tem uma mulher bendita que pode ser um Sim. ponto de encontro e pode nos fazer caminhar de mãos dadas em tanta coisa que o nosso Papa deseja tanto que a gente se colabore, se ajude, se dialogue, né? Aliás, a própria figura do Papa tem nos ajudado, né? O Papa Francisco, eu tenho pesquisado muito e acompanhado muito a trajetória dele desde quando ele foi eleito como Papa, né? Sim, Quando ele foi eleito como Papa, eu ainda não estava no Brasil, não falava português, mas foi o ano em que eu vim para o Brasil e comecei a estudar um pouquinho mais, porque eu já tinha vindo para o Brasil sim. com o intuito de trabalhar com o diálogo interreligioso, pesquisar o diálogo interreligioso e estudar o diálogo Você interreligioso. nasceu onde, Átila? Na Turquia. Ah, na Nasci Turquia? e cresci na Turquia, mas eu vim para o Brasil há uns 9 anos já, que 9 anos e meio, inclusive, que eu estou no Brasil, né? A minha vida de brasileiro, eu Sim, costumo dizer. sim. Que bom, viu? É interessante porque você sabe que é raro a gente encontrar com um turco da Turquia. Nós Sim, brasileiros chamávamos todos os libaneses de turcos. é, Eu falei, mas é raro encontrar um turco da Turquia como tal, né? Que bom, já está 9 anos aqui então. 9 anos, né? Eu vim desde quando eu terminei o colégio de teologia islâmica, eu saí do colégio e vim direto para o Brasil. Então, eu fiz a minha graduação, o meu mestrado e agora o doutorado eu estou fazendo aqui no Brasil. Ah, sim, sim. De imediato, assim, você já poderia nos dar uma ideia geral? Qual que é a importância da figura de Maria para os muçulmanos, seja em termos pessoais, seja em termos de teologia, seja em termos de escrituras sagradas, né? Qual a importância de Maria, assim, em linhas gerais, você poderia dar para nós? Olha, padre, para falar sobre a Maria no Islã é um tema tão, mas tão profundo que a gente, inclusive, lecionou um curso com esse título de Maria no Sim, Islã, um curso de duração de 4 aulas, mas que cada aula de 1 hora, e aí para você poder desvelar, revelar tudo aquilo que existe em relação a Maria, é muito difícil, né, sei, nessas 4 horas. Para começar, a Maria, ela é mãe de um dos profetas mais importantes da história islâmica.
Sim. Então, você tem o quarto pilar da fé islâmica, que é a crença nos profetas e mensageiros, que, segundo a própria tradição islâmica, são 124 mil, ou outros relatos falam de 224 mil profetas, né? E Olha, Jesus é um deles, né? sim, Inclusive, a Nostra Aetate, né? A declaração sobre o diálogo da Igreja Católica com as outras religiões, ela cita a importância da Maria para os muçulmanos e a consideração de Jesus como um profeta, como dois pontos importantes e em comum para o diálogo entre muçulmanos e católicos, né? sim, É um documento curto, o parágrafo 3, que é sobre o Islã, é um dos parágrafos, é o terceiro parágrafo mais longo, né? sim, Mas quando você analisa, colocar Maria e Jesus como pontos de partida para o diálogo já está muito nítido dentro desse documento em que fala do diálogo com as outras religiões. E você tem, a partir da fé islâmica, a consideração de que Jesus é um segundo exemplo de Adão, então Deus criou do nada, de forma sim. milagrosa, soprou do seu espírito, né? O próprio Alcorão fala, o exemplo de Jesus é como se fosse o segundo exemplo de Adão. Deus criou do nada Ah, e soprou do seu espírito e deu a vida a partir disso. Você tem ele como um profeta, um dos 5 profetas mais importantes, então Noé, Abraão, Moisés, Jesus e o próprio profeta Muhammad, que é o último desses, todos esses profetas, né? sim, Então são os 5 profetas mais importantes, e você tem a Maria como a mãe dessa figura tão importante para o Islã. sim. Inclusive, eu costumo sempre dizer que a Maria não está no Alcorão como a mãe de Jesus, mas geralmente Jesus é citada como filho de Maria, né? Então, ela serve de referência para mais de referência para Jesus em termos humanos do que Jesus Sei, para ela, né? Apesar de ser um profeta, uma pessoa sei, criada de sei. forma milagrosa, sem que tivesse alguma relação sexual entre Maria, porque nós cremos que ela manteve sempre puro o seu ventre, mesmo depois de nascimento de Jesus, ela permaneceu virgem, Sim, virgem. e que é uma das senhoras das mulheres no paraíso, né? Sim. Então a gente tem essa consideração por ela. E por outro lado, para finalizar, a Maria é a única mulher citada por nome no Alcorão, Ah, né? O sim. Alcorão é o livro sagrado e o único nome de mulher que passa no Alcorão é Maria. A Maria, mãe de Jesus, a Maria é, que vem da linhagem de Arão, né, irmão de Moisés, que era, inclusive, responsável pelo cuidado do templo e também era uma pessoa, um profeta, também era um profeta, Arão, assim como era considerado uma pessoa muito devota. Então, por exemplo, mesmo com todas as hostilidades do povo daquela época contra Maria, eles não negam que ela era um segundo exemplo de Arão na devoção, na oração e na entrega a Deus. Né? Eles dizem, você veio com uma Sim. coisa mal, quando ela volta para a cidade com Jesus no colo e ninguém sabe como que foi e tudo mais. Eles falam, ô irmã de Arão, o seu pai era uma Ah, pessoa bondosa e a sua mãe era uma mulher virtuosa. Por que que você veio com isso, né, tentando acusá-la de adultério, né? sim. Como que você vem com um pecado desse para nós, sendo que você é uma irmã de Arão? Existem 2 motivos para isso. Primeiro, uma atribuição às pessoas através de gente que era importante e virtuosa, como Arão. Segundo, porque ela era um exemplo de Arão na devoção, na oração e na entrega a Deus. Sei, sei. Ati, nós estamos lendo alguma coisinha sobre a figura de Maria no, no Alcorão, né? Mariam, né? É. Até eu comentava com Eliane, falei, Eliane, parece que é mais importante Jesus ser filho de Maria do que Maria ser mãe de Jesus. Exatamente. De Exatamente. tantas referências que são feitas a ela, descrições, né?
de sim. cenas, de acontecimentos. Eu falei, mas que interessante isso aí, né? Ou É. seja, de Inclusive, alguma... perdão por interromper, padre, Sim, tem, tem um capítulo dedicado a Maria, capítulo 19 do Alcorão, que a gente chama de Surata, né? A Surata sim. 19 do Alcorão é dedicada a Maria. Não tem nenhum capítulo dedicado a Jesus. Jesus tem que recorrer à mãe para ser notado dentro do Alcorão. Mas isso é Exatamente. importante, né? Agora, concretamente, Atila, tudo isso nos faz perceber que Maria pode ser um ponto de encontro quando nós falamos em diálogo interreligioso, quando o Papa insiste tanto que a gente dialogue, se dê as mãos, ajude a melhorar esse mundo um tanto quanto desumanizado, né? Será que essa figura feminina pode ser um ponto de encontro entre as religiões também? Porque, de alguma forma, Nossa Senhora, que nós chamamos, ela é um ícone feminino, né? E muito forte. Sim, eu acredito que é mais do que importante para o diálogo interreligioso a figura Sim, feminina na Maria, né, a representação que ela traz de figura, né, como exemplo de compaixão, de misericórdia, de amor sim, ao próximo, né? Então, eu acredito que sim, ela pode ser um ponto de partida, tanto que, como eu citei no início da minha fala, na outra pergunta, né, ela é citada como um exemplo de ponto em comum entre muçulmanos e cristãos para, né, ou católicos, para o diálogo entre os dois, né? Então, sim, acredito que sim. Eu sempre costumo dizer que por muitos milênios, nós homens dominamos o mundo, fomos líderes, reis, imperadores e tudo mais, e sempre destruímos. E a gente viu nessa última pandemia que os países que mais bem passaram pela pandemia foram os países é, governados pelas mulheres. Então, eu sim, acredito que o sentimento feminino, né, o personagem feminino, a pessoa, uma pessoa como Maria, uma mulher, pode ser mais do que um ponto de partida para o diálogo. Até porque na nossa tradição, na tradição islâmica, nós sempre temos o exemplo de mulher, o exemplo de mãe, como o exemplo de compaixão, o exemplo de proximidade, o exemplo daquela que escuta, aquela que ouve. E o diálogo é exatamente isso: ouvir e escutar, depois propor outras ideias. Né? O diálogo interreligioso parte disso, de considerar todo mundo igual. Tudo bem que as nossas mães geralmente têm, né, favorecem um filho mais do que o outro e tudo mais, mas a figura de mãe realmente é uma figura que nos ajuda a entender que as mulheres podem muito melhor ajudar nisso, e a figura de Maria, como um exemplo no Alcorão, é importante para isso. Até porque ela, ao invés de falar, por exemplo, no momento de ser insultada, ela, em vez de falar, preferiu seguir o que Deus tinha falado para ela. Fiquem em certo. silêncio, né? Fiquem em silêncio. Então, e o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele fala em um ditado para nós: sigam o exemplo da fé das crianças, que elas acreditam de forma pura, e das mulheres, que também acreditam de forma pura. Então, acredito que sim, a figura feminina sempre que é representada a partir de Maria no Alcorão é um ponto muito importante, é uma figura muito importante para a aproximação entre as diferentes religiões. Quando a gente participa de eventos sobre diálogo interreligioso, geralmente os melhores discursos, as melhores propostas vêm das líderes, né, mulheres, do que dos líderes, né, dos líderes homens. Então, sim, com certeza, acredito que a figura feminina pode contribuir e é muito mais do que necessário para o diálogo interreligioso. Pois é, você fez uma referência aí que chamou a minha atenção, né? Esse protagonismo da luta contra a pandemia a partir das mulheres muito mais do que dos homens, né? Os homens, Sim, inclusive, alguns preconceituosos ou retardando demais acudir a todo o povo e cuidar da população toda, né? Esse equilíbrio de poder, digamos assim,
social, de poder político, porque dentro da família quase sempre a mulher comanda, mesmo quando o homem diz que é ele que manda, né? Agora, É. nós vivemos... Sempre a mulher que manda, todo mundo. Inclusive, ontem, né, eu estive num encontro com irmãos do movimento dos focolares e alguém perguntou assim: vocês falam, a gente falou do empoderamento das mulheres, né, de elas terem a igualdade na sociedade e tudo mais, os Sim, mesmos sim. direitos que os homens. E uma pessoa perguntou para nós: mas como assim? Isso não contradiz a religião de vocês? Aí eu falei: não. Pelo contrário, por muito tempo, né, o profeta Muhammad foi uma pessoa casada com uma mulher, né, nos anos dele em Meca, ele foi casado com uma mulher que era a mais rica da cidade de Meca, uma das Sei. pessoas mais ricas da cidade de Meca, e era a patroa dele. Era patroa no sentido literal, não no sentido que a gente entende, mas patroa no sentido de que ela era chefe dele no trabalho, né? Era Sei. empregadora dele. Aham. E acho que isso é um dos ensinamentos de que a mulher pode sim muito melhor cuidar das coisas, pode sim muito Sim. melhor fazer as E coisas do que os próprios homens. exatamente. E talvez, né, Átila, há uma questão que ainda paira, até mesmo no aspecto religioso, mas no aspecto sociológico ainda é muito forte. Quer dizer, nós ainda temos em nossos países, aqui no Brasil e em vários outros, eu vejo na África, aquilo que a gente chama de machismo, né? Exatamente, entende? Essa capacidade da força física ser mais importante do que a força intelectual, a força moral, a força É, psicológica, né? E principalmente no Brasil, a tristeza do feminicídio, né? E o infelizmente, machismo a leva ao gente vê feminicídio. exatamente, a gente vê cada vez maior o número, né? E é uma coisa realmente triste demais. É Né? por isso que eu digo que porque na natureza do homem, não sei por qual razão, sempre há essa tendência para a destruição, enquanto da mulher é mais para a construção, né? Por isso é que elas geram, por isso que elas dão os filhos à luz. Então, eu acho que é porque elas são mais compatíveis com a construção do que, né, com construir algo bom do que necessariamente só os homens. É claro que o homem e a mulher, aqui não vou desprezar totalmente o gênero masculino também, o homem também é um Sim, complemento à mulher e tudo mais, mas eu acredito que a figura de mãe que todas as mulheres, pelo menos o sentimento de mãe que toda mulher tem, eu acho que é muito importante para o bem das sociedades atuais. e aí talvez seja esse ponto de encontro que o nosso Papa insiste demais, né? Que é o respeito profundo à vida, né? E o direito de viver, de todo ser humano e viver com dignidade, né? E ele bate muito em cima, seja da vida do ser humano em primeiro lugar, como da vida de toda a natureza, da casa comum que nós temos, né? E eu tenho a impressão de que, mesmo, por exemplo, no cristianismo, no catolicismo, né? Infelizmente, nem sempre predominou a vida, né? Predominou a loucura da ganância, dos bens, do poder, né? E não de salvar a vida a qualquer preço, né? E esses pontos, por exemplo, você acha que um dia nós vamos chegar, nós, as grandes religiões ainda presentes no mundo, a um ponto de encontro em que a gente abraça determinadas propostas ou determinadas causas e se dá as mãos, sabe, para ver, olha, isso aqui nós não podemos nos dividir em crenças, fé, nós temos que ter uma fé comum, um ponto de convergência que nos leve realmente a mudar um pouco a estrutura do mundo. E é nesse ponto que eu acho que o nosso Papa, não sei como que você vê, mas eu vejo o Papa Francisco, ele não é Papa da Igreja Católica, ele tenta ser um líder para ver se motiva todo mundo a caminhar no sentido da fraternidade, da humanidade, da defesa da vida, né? Daquilo que realmente conta. E aí, você tocou num ponto que o protagonismo da mulher, eu não falo nem de empoderamento, sabe? Eu acho que aqui é um protagonismo da mulher como mulher e, como você diz aí, aquela que é defensora da vida, aquela que ela praticamente ela curte a vida, né, mais profundamente às vezes do que o homem, né? Sim.
Eu acredito que as religiões elas têm tudo para se unir para um bom estabelecimento do mundo, né? O restabelecimento. Agora a gente tem que falar de restabelecimento porque já destruímos muita coisa, né? É, Então eu acredito que as religiões têm tudo para que isso aconteça, tem tudo para diálogo, para que aconteça um diálogo inicialmente. O problema é que nós, seres humanos, temos esse problema de ganância, de parecer como os únicos, né? sim, Existe um versículo do Alcorão que fala: os seres humanos, nós os criamos a partir de um homem e uma mulher, né? sei, Em forma de grupos e tribos diferentes para que conheçam uns aos outros. E o único que é mais superior entre vocês é aquele que tem mais piedade para com Deus, que tem mais temor para com Deus, né? E esse sim, temor não é um temor, um medo qualquer que a gente sabe, mas é um temor no sentido de respeito para com Deus, é, para não acabar ultrapassando os limites por ele postos, né? A gente tem medo do nosso pai, tem medo da nossa mãe, tem medo do chinelo que a mãe joga, mas a gente deve ter respeito por Deus, né? Porque Ele criou nós e Ele criou do nada, não precisava de nós e Ele criou a gente, por assim dizer, gratuitamente, né? Não precisava que a gente existisse, mas criou para que a gente se é, beneficiasse de toda essa beleza que Ele criou antes de nós e como diz no Alcorão, ele colocou uma ordem nisso tudo, ele colocou um balanço nisso tudo. E ordena que não acabemos com essa ordem, que não estraguemos essa ordem, esse equilíbrio por ele criado. E acredito que todas as religiões têm tudo para que isso aconteça. Porque sim, quase todas as religiões veem a natureza, o mundo, o universo como uma criação ou uma manifestação de Deus ou dos deuses ou das entidades divinas sim, ou das sim, entidades sobrenaturais. E uma vez que tudo é criação ou manifestação dessas entidades ou de Deus, né, elas devem ser respeitadas como tais e não ser estragadas, não ser quebradas, para que não se desrespeite também a Deus ou às entidades divinas. Se você for ver, por exemplo, no Islã, como eu falei, existe esse verso de que Deus é criador de tudo, ele criou a ordem, o equilíbrio no universo e ordena a gente a não acabar com isso, a não estragar isso, não quebrar essa ordem. No cristianismo existe a crença de que tudo é criação de Deus, né? A partir é, do livro de Gênesis, quando você vê, ele fala, né? O livro fala que Deus criou tudo. Então você tem essa crença, Laudato Si já traz essas, né? A encíclica do Papa Francisco traz essas reflexões. E ele retoma essas reflexões na encíclica Fratelli Tutti também. é verdade. Ele, de novo, traz os direitos da natureza, da ecologia sobre nós. Então, as religiões trazem, né, tudo, e acho que esse diálogo, se pudermos estabelecer um diálogo igual, né, um diálogo que trate de alteridade entre as pessoas de diferentes religiões, eu acredito que sim, é possível que a gente restabeleça o mundo a partir de uma união, e isso também é possível porque em vários lugares a gente conseguiu, a gente consegue analisar que as religiões podem se unir para o bem da sociedade. Como, por exemplo, aqui no Brasil, em São Paulo, nós temos a família abrâmica, que é um Assim, grupo de famílias judias, famílias judaicas, católicas e muçulmanas, que se reúnem há mais de 6 anos e meio para olha, tratar de diferentes assuntos. Já houve várias ações sociais que a gente juntou alguma ajuda para mandar para alguma comunidade que precisava. sei, O Cônego José Bison é uma das pessoas, é a pessoa que do lado católico está sim, cuidando, né, coordenando o projeto, e sempre ele traz, olha, na Caritas tem pessoas que estão precisando disso, e a gente junta dinheiro, manda para lá, a gente faz uma sei, sei. campanha de agasalho, manda para onde precisa, e isso aconteceu várias vezes, né? Interessante. Ou a entrega de marmitas para as pessoas que não têm comida e tudo mais. Então, isso aconteceu e acontece várias vezes.
é um exemplo de diálogo interreligioso, inclusive é um diálogo que não é tão interreligioso, porque religioso, a gente tem a percepção de que religioso é aquele que tem o papel clerical, né? É, Enquanto que a gente também está desenvolvendo hoje em dia o diálogo interfé, ou seja, o diálogo independente das instituições religiosas, dos sim, líderes religiosos, mas entre as pessoas que consideramos leigas, né? O meu diálogo com meu vizinho, com meu amigo, que é de aham, diferente, da diferente religião. Então, eu acredito que é possível, existem exemplos disso. O Papa Francisco se encontrou várias vezes com o Sheikh Ahmad al-Tayyib, que é o sheikh da mesquita, da Universidade de Al-Azhar, e eles demonstraram também que sim, é possível, né? E que esse diálogo seja estabelecido e que dê andamento a novidades e coisas boas para o mundo. é. Você toca num ponto que talvez seja o mais importante do diálogo, que é o diálogo dos gestos de caridade, né? O diálogo do Exatamente. amor, diálogo do amor, o diálogo do gesto da caridade, porque no fundo, é o amor que vai nos fazer chegar a Deus, né? Senão, as nossas Exatamente. doutrinas todas podem ser jogadas fora, que não vão fazer falta, se não levar a gente a esse encontro, esse amor profundo com Deus. E eu acho que esse é o ponto mais sério do interreligioso, do ecumênico, de qualquer tipo de colaboração, é que a gente chegue ao gesto de amor, ao gesto de caridade, né, que é importante. Isso certamente pode vencer aquilo que tem sido uma tentação nas religiões, no catolicismo, no cristianismo, né, que é muitas vezes a intolerância, o fanatismo, né, que cria discórdias, divisões, vai sectorizando e sectarizando cada vez mais a vida da Sim. gente. Eu acho que é tão importante. Nesse ponto, graças a Deus, estamos tendo um Papa que nos ajuda e também outras lideranças que já estão abertas para isso, né? Para não depender apenas do seu pedacinho de queijo. Está disposto a Sim. repartir com todo mundo, né? Fazer isso. Sim. Tá, que bom vir conversar com você. Eu gostaria que você Um voltasse prazer agora um mesmo. pouquinho, mais uma vez, a figura de Maria, para a gente poder encerrar esse bate-papo aqui. A figura de Maria no islamismo, a figura de Maria quando se toca nesse nome diante de um muçulmano. Olha, a gente falou dela, né, como ela, como referência para Jesus, como uma mulher que manteve o seu ventre puro, e o Alcorão fala isso, né, que ela Sim, purificou e manteve puro o seu ah, ventre, e foi a mulher que concebeu a palavra encarnada de Deus, que é próprio Jesus, né? O profeta glorioso, que é o Jesus, que o Alcorão sempre menciona como Jesus, filho de Maria. Outro ponto que sempre me toca, e eu lembro que quando a gente fazia o curso de Maria no Islã, eu sempre recitava uma passagem do Alcorão em que ela já está, né, grávida, está com quase dores de parto, e ela se refugia a um lugar no oriente da cidade e vai para baixo de uma árvore. Ela se deita lá com todas aquelas dores, e ela, isso é uma passagem daquela surata, daquele capítulo, sim, sim. com o nome Maria, que ela fala, olha, quem me dera, né, eu tivesse morrido tivesse morrido e esquecido, sem que tivesse sentir toda essa dor que eu estou sentindo. A minha interpretação pessoal sempre é que não é que ela estava reclamando da dor do parto somente, mas Sim, ela já estava prevendo as dores sim, morais que as pessoas, né, as dores emocionais que as pessoas iam causar nela, a parte quando vissem criança no colo dela e tudo mais, e ela não tem como explicar para uma sociedade materialista, para uma sociedade que pensa que tudo é só material, e que Deus não interfere na criação, né? Como é que eu vou explicar para elas, para essas pessoas, que foi uma concepção, uma gravidez milagrosa? Então a dor dela também é essa. Como é que eu vou superar tudo isso, né? E bem nesse momento ela ouve uma voz de baixo, né? Muitas das interpretações dizem que era Jesus já prestes a nascer, e ah, essa sim, voz diz: não fique
triste, nem fique pessimista, né? Não se entristeça, e confia em Deus. Estenda a sua mão à árvore, que a árvore vai se abaixar para você, para pegar uma fruta, pegue uma fruta e coma, e aproveite dessas frutas, né? Então, é um momento que eu sempre, quando eu recito essa parte no Alcorão, em árabe, claro, sempre me dá arrepios e sempre eu fico de olhos enchidos, porque realmente é uma passagem muito marcante perante o mundo em que nós hoje vivemos. Será que hoje, se ela estivesse viva e concebesse, né, o filho de forma milagrosa, da forma que aconteceu, será que Sei. hoje nós aceitaríamos ela dessa forma, ou seríamos as pessoas uma das pessoas, aqueles que insultariam ela? Então é uma passagem muito importante. Outra passagem que cita ela, coloca ela como o exemplo de fé. Sei. O exemplo de fé. E o Alcorão cita, né, que ele fala o seguinte: para quem quer o exemplo do que acontece com as pessoas que não creem, as pessoas incrédulas, vejam o exemplo da esposa de Noé e a esposa de Ló. Elas eram casadas com dois profetas nossos, mas mesmo assim não creram, não acreditaram na mensagem que eles trouxeram, e aconteceu com elas o que aconteceu com todo incrédulo, né? E ele continua: e para os crentes, o exemplo de fé é a esposa de Faraó, que mesmo sendo casada com o inimigo do profeta de Deus, né, o inimigo de Moisés, Sim. ela acreditou em Deus e pediu a Deus que a protegesse das maldades do Faraó. E outro exemplo é o exemplo de Maria, que purificou o seu ventre e nós a demos da nossa palavra e sopramos da nossa palavra, do nosso espírito ao seu ventre. Então, ela é citada como o exemplo de Sei. fé que deve ser seguido, né? Quando diz exemplo, é para ser seguido. E como eu falei, ela é a única mulher citada por nome no Alcorão, e enquanto vários profetas, a gente só conhece 25 profetas por nome no Alcorão, mas Sim. vários outros profetas não são mencionados, né? A gente falou de 124 mil, só Uhum. 25 deles são citados no Alcorão, que a maioria já são citados na Bíblia também, mas uma boa parte desses 25 também não tem alguma passagem, assim, algum capítulo dedicado a eles. Ela Sei. tem, a Maria tem, Tem todo um diferente de capítulo. né, tem todo um capítulo tratando sobre a vida dela, tratando sobre o sacrifício dela, tratando do exemplo de fé que ela foi. Então, eu acho que Exatamente. falar de Maria para um muçulmano é, é falar para ele como ele deve ser, como um crente, né, como um Certo. fiel. Certo. É um Acho que é modelo, isso. é um modelo de fé, não é mesmo? É um modelo de quem acolheu aquilo que Deus queria da vida dela, assumiu, E, abraçou tudo isso, né? E é bonito que esse modelo é aberto, né? Maria é um modelo sim. aberto a todo ser humano que quer, de alguma forma, seguir o caminho de Deus. Átila, E muito obrigado Sim, uma última palavra, a gente sim. sempre cita ela como a nossa mãe Ah, também. sim, Em turco, né, pelo menos na cultura religiosa turca, existe essa citação a ela como mãe, né? sei. Existe em árabe também, a gente sempre cita ela como senhora, mas não senhora no sentido de ter, né, do mesmo sentido que se tem, né, na tradição católica como Nossa Senhora, mas a gente cita ela como Nossa Senhora no sentido de um respeito, Aham, de uma reverência a ela, né? De é, consideração a ela. Então, existe essa consideração também. Inclusive, um dos estudiosos em que eu me inspiro bastante, o Fethullah Gülen, que é um estudioso contemporâneo turco, ele, nas suas pregações, sempre lembra dela e da esposa do profeta como mãe, né? E ele sempre fala mãe. E eu tenho também essa mania de chamá-la de mãe. ah, que bom, viu? Ou seja, tem muito mais gente chamando Nossa Senhora de mãe do que nós.
Mas que bom. Átila, muito obrigado pela sua participação, viu? Que alegria Eu que conversar com agradeço. você. Eu que Vamos esperar agradeço, que a foi um gente prazer tenha imenso. isso, que a gente tenha novas oportunidades e de conversar sobre Uhum. isso, entende? E é gostoso a gente perceber como a gente pode convergir, viver com alegria uma fé que Deus nos deu, né? E ao mesmo tempo ver que Deus vai trabalhando por trás da história e vai fazendo com que a gente tenha muitos meeting points, pontos de encontro que são importantes. E bom Sim, demais que Maria seja um desses pontos de encontro para toda a humanidade, né? Um sim, abração para com você, certeza. viu? Fique com Deus. E para você que Amém. nos Fique com acompanhou, ele. então, isso. Aí, magnífica. Que Nossa Senhora, que Maria continue protegendo a sua vida. Até a semana que vem, se Deus quiser.